Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ana Clara #Educa, e na aula de hoje nós iremos falar sobre dois casos do uso obrigatório da crase. Temos o nosso primeiro caso, que é na indicação do número de horas. Uma observação muito importante é que esta indicação no número de horas precisa ser exata, ou seja, a hora indicada na oração terá que ser exata. Por exemplo, irei ao encontro às 19h30. Aqui nós temos a crase, pois a indicação do número de horas será um horário exato e não uma hora indeterminada. Outro exemplo, o evento será às 10 horas. Aqui, novamente, temos o uso da crase, porém, se nós observarmos, o A está acompanhado da letra S, ou seja, está no plural, porém, a palavra que vem após ela não está escrita no plural, 10 horas, apenas está sendo representada pela letra H, porém, como se nós fôssemos escrever 10 horas, o substantivo horas está no plural. Por isso, concordando com o substantivo que aparece posteriormente à crase, ela terá que estar no plural. Da mesma forma, no nosso primeiro exemplo, irei ao encontro às 19h30. Novamente, o substantivo horas aparece e, portanto, a nossa crase, acompanhado da letra S, estará concordando no plural com o substantivo. E o nosso segundo caso, o uso obrigatório da crase, também se dá nas expressões prepositivas, a moda de, a maneira de, mesmo que elas estejam subentendidas, implícitas, ou seja, não estejam escritas na frase. Por exemplo, bife à milanesa. Aqui utilizamos o craseado, utilizando o sinal indicativo da crase, o acento grave, e como o substantivo que aparece após ele, milanesa, está no singular, ele estará da mesma forma concordando em número, singular, não está acompanhado da letra S. Porém, aqui nós utilizamos o acento indicador da crase, o A, acraseado, utilizando aqui o fenômeno da crase, porque a expressão prepositiva, a moda de, está subentendida. Ou seja, nós podemos substituir, acrescentar nesta frase esta expressão, locução prepositiva, e verificarmos se ela, novamente aqui, pode ser encaixada e, portanto, o A será craseado. Teríamos, por exemplo, bife à moda de milanesa. Se nós observarmos, a expressão à moda de pode ser substituída pela preposição como. Por isso, falamos que essa é uma expressão prepositiva, pois tem o mesmo valor, a mesma função que uma preposição. Outro exemplo, escrevi uma poesia a Oswald de Andrade. Aqui, novamente, temos o ar com o acento indicador da crase, pois está subentendida, desta vez, a expressão prepositiva a maneira de, ou também poderia ser a moda de. Aqui, se nós acrescentarmos esta expressão prepositiva, teremos a seguinte oração: escrevi uma poesia à maneira de Oswald de Andrade. Aqui, novamente, esta expressão tem o valor da preposição como, da mesma forma. E, por fim, o nosso terceiro e último exemplo. Estilo a Rui Barbosa. Aqui, novamente, está subentendida a expressão prepositiva a moda de. Por isso, é obrigatório o uso do crase, do acento grave, nesta frase. Portanto, como nós aprendemos e observamos dois casos em que o uso da crase é obrigatório, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Assinale a frase correta. Letra A. Este episódio não tem nada a ver com a questão. Nesta oração, temos que ver palavra por palavra para verificarmos qual está errada ou correta. Este episódio, temos um pronome e um substantivo que estão escritos da forma correta.
não tem nada a ver. Aqui temos o advérbio, o verbo tem, e o outro advérbio de negação, nada, estão escritos corretos. Porém, haver, que é o mesmo verbo que existir, está escrito nesta oração de forma incorreta. Pois, neste contexto desta frase, utilizaríamos a palavra haver sem a letra H e separado, ou seja, este episódio não tem nada a ver, o A separado do verbo ver. Pois, quando temos uma frase a qual o significado desta palavra tem como função uma relação oposta, ou seja, este episódio não tem relação, não tem nada a ver com essa questão, temos aqui o verbo haver contrário, não tendo a função um sentido de existir. Por isso, não é escrito com a letra H, e sim sem a letra H e separado. Portanto, a frase da letra A foi escrita incorretamente. Letra B. Os livros foram entregues a ele. Aqui nesta oração temos o uso do acento indicador da crase. Na letra A, porém, que foi escrito também nesta oração incorretamente, foi utilizado de forma incorreta, pois, conforme as regras do uso da crase, não se usa o sinal indicador da crase, o acento grave, antes dos pronomes em geral. Neste caso, antes do pronome ele, que é um pronome pessoal do caso reto. Logo, a frase da letra B também está incorreta. Letra C. Mandei flores a ela. Novamente, utilizamos o sinal indicador da crase, porém, ele foi utilizado na frase de forma errada, pois ele aparece novamente antes de um pronome pessoal do caso reto. Desta vez, o feminino do pronome ele. Ela, que também é um pronome pessoal do caso reto, e por isso não podemos utilizar o sinal da crase antes desse pronome. Então, na letra C, também temos uma frase que foi escrita errada. Letra D. Maria vestiu-se à baiana. Aqui, utilizamos novamente, na letra A, o sinal indicador da crase, o acento grave, porém, nesta frase, ele foi utilizado corretamente. Pois, como já aprendemos, nós utilizamos o uso da crase é obrigatório quando as frases a moda de ou a maneira de estão subentendidas, implícitas. Não foram escritas na frase, porém, nós podemos subentender que poderíamos colocá-las na frase. Ou seja, teríamos Maria vestiu-se à moda de baiana. Aqui podemos entender, a partir dessa substituição, colocação para verificarmos se o uso da crase foi utilizado corretamente, que Maria vestiu-se à moda de baiana como as baianas, com vestimentas, trajes de baiana. Por isso, o uso da crase nesta frase foi utilizado corretamente e, portanto, na letra D, a nossa oração está correta. E, por fim, a letra E. O noivo mandou flores à noiva. Aqui, a letra A, que não seria apenas uma preposição ou artigo, pois aqui ela está escrita sem o sinal indicador da crase e, assim, deduziríamos que ela ou é preposição ou é artigo. Porém, o verbo mandar pede preposição, pois quem manda, manda a alguém, nesse caso, manda algo, as flores, ou seja, o verbo ele é transitivo direto e indireto, quem manda, manda algo a alguém. Neste caso, o noivo mandou flores à noiva. Noiva é um substantivo feminino que pede o artigo a. Por isso, como já aprendemos, ocorre a fusão do a, que pede o verbo preposição, com o a, artigo, que pede o substantivo. Por isso, nesta frase, teríamos que utilizar o a craseado, com acento grave. Portanto, na letra E, temos uma frase incorreta. Logo, como nós aprendemos e observamos que na letra A palavra haver foi escrita incorretamente, na letra B, a frase não pediria o a craseado, pois o a está antes de um pronome pessoal do caso reto.
Na letra C, novamente o A está antes de um pronome. Na letra D, temos uma frase correta, pois aqui o uso do acento indicador da crase é obrigatório. E na letra E, foi escrita incorretamente a nossa oração, pois não utilizamos o acento indicador de crase, que nesta frase também é obrigatório. A nossa resposta para essa questão, que pedia a frase correta, é a letra D. E esse foi o nosso vídeo falando sobre 2 casos do uso obrigatório da crase. Eu vou ficando por aqui e te vejo nas próximas aulas, dicas ou atividades. Até os próximos vídeos!